Olá, Marujo! Seja muito bem-vindo a mais uma aula aqui do curso de Inteligência Emocional para Empreendedores. Nessa aula, nós vamos conversar sobre habilidades de inteligência emocional. Bom, essas habilidades elas foram definidas por Daniel Goleman. Ele diz que para que uma pessoa ela tenha inteligência emocional, ela precisa dessas 5 habilidades aí. Como algumas delas já foram ensinadas aqui no curso, é o momento de você refletir se está colocando em prática os aprendizados aqui. Lembrando sempre que não adianta nada a gente aprender, não adianta nada a gente ir para uma sala de aula ou fazer um curso online se a gente não coloca as coisas em prática. Então, é o momento aí da reflexão também. Vamos começar a colocar as coisas em prática. E a primeira habilidade que uma pessoa de inteligência emocional tem é autoconsciência. O que é essa autoconsciência? É a capacidade de reconhecer as próprias emoções. Nós falamos muito sobre as emoções, falamos sobre identificarmos, né, o quanto falhos nós somos, porque somos seres humanos, e respeitar as emoções, porque a raiva, o medo, são coisas que não são legais. A gente não gosta de sentir raiva, medo, frustração, angústia, mas são coisas que todo ser humano sente. Se você é um ser humano, você em algum momento da vida vai ter esses sentimentos, essas emoções. O que a gente precisa fazer é encontrar uma forma de sair desse estado emocional que não é tão legal e ir para um estado emocional melhor. A melhor forma de fazer isso é entendendo o que aquela emoção quer te passar, quer te comunicar, quer te ensinar. O nosso corpo ele tem as respostas, né, dentro da gente, a gente já tem todas as respostas possíveis. Tudo é questão de aprendizado. E para que você melhore a questão da autoconsciência, eu sugiro que você faça meditações. A meditação, eu sei que nem todo mundo tem tempo para ficar horas e horas meditando, mas é um momento de você silenciar a sua mente. É uma forma de você reconhecer que aquele momento ali é um momento onde você está em paz. Então, até mesmo quando você está angustiado, aflito ou preocupado e precisa tomar uma decisão, não faça isso com esse sentimento assim, com essa emoção à flor da pele. É importante você estabelecer as ordens, colocar a sua mente em um estado melhor, e a meditação é uma forma de fazer isso. Você não precisa ser um monge zen, um mestre zen, você não precisa ficar 1, 2, 3 horas meditando. Muitas vezes 5 minutos já resolvem o teu problema. E se você acha que não consegue, se a sua mente não para, é mais um motivo para você tentar, quantas vezes for necessário, silenciar a mente. Então, sente-se confortavelmente e treine a sua respiração, porque meditar é exercício de respiração. Respire sempre profundamente. Eu gosto de prender por 4 segundos e soltar durante 4 segundos e fazer a inspiração durante 4 segundos também. Então, assim, ó. Aí prende por 4 segundos a respiração. Depois solta. Isso já vai te trazer um estado de equilíbrio mesmo. Você vai ver o quanto que é bom. Então, para de preconceito e faça a meditação que você vai conseguir expandir essa capacidade de reconhecer as próprias emoções. Vai ser muito bom para você. Então, essa é a primeira dica que eu te dou hoje para você desenvolver essa habilidade de autoconsciência. E sempre investigar, né? Sempre que o teu corpo estiver passando algum sintoma para você, estresse, cansaço, por que eu tô assim? Por que eu tô me sentindo assim hoje? Se questionar. Eu sempre falo que quando eu tô conversando comigo, né? Quando eu tô falando sozinha, eu tô em reunião. Entre em reunião com você também. Se questione, por que eu tô sentindo isso? Por que isso está acontecendo comigo? A melhor forma
de você melhorar essa capacidade de reconhecer e entender suas emoções é assim, tendo esse tempo para você. Segunda habilidade é a habilidade de autorregulação. É a capacidade de lidar com as próprias emoções. Então, depois que você reconhece que você tem determinada emoção, é a hora de lidar com elas. E aí eu coloquei a imagem do livro ali, do diário, para te lembrar que eu já ensinei aqui no curso a fazer o diário das emoções. É uma forma de você fazer essa regulação, essa autorregulagem. É uma forma de você entender quais são os gatilhos que estão acionando essa emoção. Então, se você tem um diário, no dia 10 eu me senti assim porque fulano falou comigo dessa forma, ou porque eu tive que falar com ciclano sobre aquele assunto tal, e aí eu me senti assado. Pronto. Na próxima vez que você se sentir dessa mesma forma, você vai lá no seu diário e vai analisar quais são as coisas semelhantes, porque acaba que você vai aprendendo e entendendo por que você está sentindo essas coisas e consegue evitar certas situações, certos, enfim, constrangimentos emocionais. A gente acaba aprendendo a lidar com as coisas da melhor forma possível. E até mesmo entendendo, mesmo que você tenha que passar por determinada situação, você começa a ter uma inteligência para saber lidar com isso melhor. E pensar, olha, hoje de tarde eu vou ter que falar com fulano. Geralmente, quando eu falo com fulano, eu fico mal, eu fico estressado. Então, eu já vou começar a trabalhar isso antes de falar com fulano. Vou fazer o meu exercício de respiração, vou fazer uma meditação, vou fazer uma oração, um Ho'oponopono, seja lá o que for que você acredite que funcione com você. É importante você acreditar em alguma coisa. Então, é um pensamento positivo? É uma oração que você faz? É um mantra que você repete? É 3 pulinhos na chuva que você faz? Não sei. Com cada pessoa funciona de uma forma. Mas você precisa começar a testar aí o que faz você se acalmar e lidar melhor com as suas próprias emoções. Isso faz parte da inteligência emocional. Outra habilidade é a automotivação. O que você faz quando você precisa se motivar? O que é a automotivação? É manter-se motivado o tempo inteiro, né? Ou então, pelo menos durante um determinado período, onde você sente que a sua energia baixou, que você está murcho, que você está triste. Bom, existem algumas pessoas que, para se manterem motivados, fazem quadros. Por exemplo, vamos supor que o meu objetivo seja viajar o mundo inteiro. E aí, para poder eu cumprir esse objetivo, eu tenho que trabalhar muito. Só que o meu trabalho, ele tá um porre, tá um saco. E tem sido difícil ir trabalhar todos os dias. Então, eu faço um quadro cheio de imagens dos lugares que eu quero visitar. E aí, todo dia, antes de trabalhar, eu vou lá e olho para o quadro. E aí, eu sinto, né, aquela motivação voltando. Eu tenho que ir fazer o meu melhor para conquistar o que está no quadro. Tem gente que faz isso. Talvez não funcione com você. Como eu falei, você precisa fazer aquilo que funcione com você. Eu gosto de colocar na balança. Se eu não fizer, o que eu vou deixar de ganhar? Se eu fizer, o que eu vou ganhar? Então, é aqueles prós e contras que a gente precisa refletir. Então, eu prefiro fazer dessa forma, é uma forma mais mental, né? A gente precisa estar no momento relaxado e começar a analisar os prós e contras. E também lembrar dos momentos bons é uma coisa que funciona muito. Tentar lembrar. E quando você começou essa jornada, como é que você se sentia? Ou então, às vezes, a situação que você precisa lembrar nem está relacionada a essa situação, problema que você está vivenciando. Por exemplo, nesse aspecto do trabalho, que você está desmotivado a trabalhar e você tem esse sonho de viajar, por exemplo, se você não quiser fazer esse quadro de imagens para você se motivar, ou se você não quiser fazer o prós e contra, você pode muito bem lembrar de alguma outra vez na sua vida que você se motivou para fazer alguma coisa, para fazer algo. E aí, mais uma vez, entra nesse estado de relaxamento. Imagina você lá, super motivadão,
super de boa com outra coisa que não tem nada a ver com essa situação atual. E aí quando você começa a relembrar com muitos detalhes uma coisa que você já viveu, o teu corpo ele não consegue, a tua mente, o teu cérebro ele não consegue discernir o que é passado, o que é presente, o que você está vivendo agora, o que você está vivendo, o que você já viveu. Se você começar a imaginar aquela situação com muitos detalhes, a roupa que você estava vestindo, as pessoas que estavam ali com você, o que as pessoas estavam falando, começa a reviver com o máximo de precisão possível, que automaticamente você vai sentir, perdão, o seu corpo se energizando de novo e se motivando como você já se motivou antes. Porque se você já foi capaz de fazer isso um dia, você será capaz de fazer sempre, porque o recurso está dentro de você. Outra questão aqui é a empatia. Nós já tivemos a aula falando sobre empatia, sobre a importância de se colocar no lugar do outro, de calçar os calçados do outro. E é aí que eu lembro, né? Se você ainda não está colocando isso em prática, exerça, coloque em prática, porque isso vai evitar discussões, isso vai evitar brigas. E aí, nesse caso, eu tenho um desafio para você. A melhor forma de exercer empatia é quando você tem aquele parente chato que fala do político X como se fosse o melhor político do mundo e você não quer entrar naquele assunto, você não quer discutir política, mas você não se segura e vai lá, quando você vê, você já está discutindo. Então, pega esse caso específico, essa pessoa, e sinta a empatia por ela. Lembra que ela está falando isso porque isso faz parte de um programa mental que ela tem. Em algum momento a vida fez ela acreditar nisso, e por mais que você não concorde, você precisa entender que ela tem um mapa, né? Tem um perfil diferente do seu. Os dados dela, a programação mental dela é diferente do seu, e está fazendo ela agir dessa forma. Não é culpa sua e não é culpa dela, são os dados que estão no programa instalado dela. Sabe, cada pessoa não tem os programas instalados no computador, a nossa mente é assim. Então tem algum programa lá instalado no computador dela que provavelmente está com vírus, precisa ser mudado, mas isso é uma decisão que cabe a ela reconhecer. E enquanto isso, o que você pode fazer é um mantra que uma professora minha me ensinou e eu levo para a vida, que é repetir mentalmente. É óbvio que tu não vai fazer isso presencial. Repita enquanto você deixa a pessoa falar, né? Entenda que a pessoa está falando aquilo porque é o que ela acredita, enfim. E repita o mantra. Eu sou eu, você é você, e nós somos pessoas completamente diferentes. Aí você dá aquele sorriso, sabe? Enquanto a pessoa está falando. Eu sou eu, você é você, e nós somos pessoas completamente diferentes. E depois que você repetir isso, você encaixa a empatia, tenta entender a perspectiva dela, os problemas que ela vivenciou na vida dela, que fizeram ela ter essa base de pensamento que você discorda, mas que se você entrar ali numa discussão, não vai fazer bem para você e nem para ela, tá bom? Então exerça a empatia nesses momentos cruéis, que a vida coloca essas situações para testar a gente. Cuidado, que depois que a gente aprende uma coisa, parece que o universo manda os testes presenciais. Nesses cursos que a gente faz de autodesenvolvimento, não tem prova. A vida manda as provas para a gente testar se os aprendizados realmente estão sendo colocados em prática. Então, por favor, faça isso, que você vai ver o quanto que vai ser bom, quanto de desgaste você vai evitar. E aqui também temos as habilidades sociais. Eu não gosto de ficar repetindo frase de coach, mas eu vou falar agora uma frase que todo coach fala, que nós somos as 5 pessoas, nós somos a média das 5 pessoas que mais convivemos. E eu tô falando isso porque isso é real, isso é verdade, isso é um estudo. E entenda que se você quer adquirir essa habilidade social, você precisa ter uma interação social com pessoas que realmente importam. Então analisa aí com quem você está andando, analisa se você está andando com alguém, porque tem gente que acaba entrando no momento da vida, eu já tive esses momentos da vida de querer me isolar, de querer ficar mais sozinha. É interessante a gente ter esses momentos também, mas é importante que a gente adquira habilidades sociais, que a gente
faça essa interação, esse networking, e isso está ligado muito à nossa vida como empreendedor. A gente precisa de parcerias, a gente precisa de empresas que acabam agregando muito valor à nossa empresa, ao nosso negócio, e para isso a gente precisa conhecer pessoas certas. Então, essa dica que eu vou passar aqui nesse contexto de habilidade social é especificamente para empreendedores. Se você não tem o hábito de participar de eventos de empreendedores no seu município, no seu estado, faça isso. Existem diversos eventos online que você pode participar também. O importante é você criar essa capacidade de interagir com outros empreendedores. Quem sabe o que pode nascer dessa conexão que vocês estão criando. Então, adquira esse hábito de conhecer novas pessoas, de interagir com pessoas e sempre faça essa avaliação. Se eu sou a média das 5 pessoas com quem eu estou vivendo, será que eu estou vivenciando? Será que eu estou disponibilizando o meu tempo com as pessoas certas? Às vezes isso até é um pouco cruel, né? Não estou dizendo para você se afastar das pessoas, mas para que você tenha essa inteligência de que a interação social é importante, mas se você quer crescer e desenvolver as suas habilidades e o seu emocional e a sua própria inteligência em diversas outras áreas, é importante você conhecer pessoas diferentes, pessoas com um mix de habilidades que você não tem. E eu tenho certeza que isso vai agregar muito no seu crescimento pessoal. Bom, a aula de hoje terminou. Espero que você tenha gostado desse conteúdo. Espero que você esteja praticando essas habilidades de inteligência emocional. Até a próxima aula.